Meu amigo, minha amiga, nós estamos aqui mais uma vez para lembrarmos de mais alguns acontecimentos que servem como aviso para todos nós. Às vezes acontece coisas conosco que nós não podemos esquecer e nós faremos muito bem se nós compartilharmos isso com as pessoas que estão ao nosso alcance. Eu quero dizer para você que em 2018 o Senhor Jesus nos deu a orientação de ir para a cidade de Pracinha, lá no oeste de São Paulo. E nós chegamos lá no mês de outubro, começamos a fazer as reuniões, correntes de oração, a pregar o evangelho, orar por aqueles que tinham necessidade de cura, de libertação. E quando tinha mais ou menos uns 15 dias que eu estava lá, eu lembro que eu estava almoçando, eram mais ou menos era meio-dia mais ou menos, por volta do meio-dia. Eu lembro que o sol estava muito quente naquele dia. E eu tinha saído para evangelizar uma vez só. Logo no primeiro dia, aí as pessoas começaram a ir e uma falar para as outras, né? Umas falar para as outras. E eu não senti de sair evangelizando lá. Mas neste dia, quando eu estava almoçando, eu percebi que a voz do Senhor Jesus estava me dizendo: vai evangelizar, vai chamar as pessoas para vir hoje, 3 horas da tarde, na corrente de oração. Eu percebi que era a voz de Deus. Então eu peguei alguns convites, folhetos, e saí. E fui andando pela rua principal. E estava vindo a senhora, só que meu coração fechou. Falei, eu não vou convidar ela não. Provavelmente até estava com pressa, não podia parar. E continuei andando e olhava para as casas. Falei, não é para mim chamar nestas casas. Eu não estou sentindo de chamar nessas casas. E não tem mais ninguém na rua, ué. Por que o Senhor me mandou evangelizar? O que está acontecendo comigo? Que eu não estou conseguindo distribuir esse convite, chamar nas casas. E quando eu chego quase no final da avenida principal, tinha um rapaz sentado, de costas. Aí eu senti de convidar ele. Quando eu chamei ele, falei, boa tarde. Ele tomou aquele susto. Eu falei, eu queria te convidar para ir numa reunião ali 3 horas da tarde, uma reunião de fé, para nós invocarmos a Deus. E fiz ali aquele convite para ele. Ele disse, tudo bem, eu vou. E quando eu convidei aquele rapaz, eu senti de ir embora, de voltar. Eu senti que a missão estava cumprida. Senti no fundo do meu coração. Falei, eu vou voltar para trás. Era só esse moço que era para convidar. E voltei para trás e fui me preparar para a reunião das 3 horas. Quando deu 3 horas da tarde, eu comecei a reunião. E por volta das 3h05, 3h10, havia uma janela do lado. Eu ficava pregando de frente a uma janela bem grande do lado, onde nós estávamos. E eu vi, olhando pela janela, eu vi esse rapaz passando. Esse rapaz passou bem devagar, olhando, como que talvez pensando em entrar lá na corrente de oração, mas ele não entrou, ele foi embora. Tudo bem, chegou a tarde, à noite, eu dormi. Quando eu acordei com a notícia que tinha acontecido um acidente, 5 horas da manhã. E quando eu fui me inteirar para procurar saber, era esse rapaz que eu tinha convidado que tinha falecido. Ele perdeu o controle do carro numa curva
vindo da cidade de Lucélia para a pracinha e perdeu a vida. Um rapaz novo, talvez ele tivesse os seus 20 e poucos anos. Um rapaz novo. Quando eu saí para convidar ele, realmente era Deus que estava me mandando ir convidar as pessoas. E quando eu o convidei, realmente era o Espírito Santo que não queria, que sabia que aquilo estava para acontecer e não queria que acontecesse. Eu acredito que se esse rapaz tivesse ido na corrente, Deus teria dado para ele o livramento. Ainda que ele não tivesse se convertido, mas só dele ter aceitado o convite. Agora eu pergunto, o que custava aceitar um convite para ir numa corrente de oração? O que custava aceitar um convite para ir ali meia hora, 40 minutos invocar Deus? Ele não foi na corrente, mas à noite ele foi para uma festa, ficou a noite toda e 5 horas da manhã voltando, retornando para casa, aconteceu isso. Ou seja, para buscar a Deus as pessoas não querem, mas para passar uma noite numa festa, as pessoas estão prontas. Tudo isso por quê? Porque as pessoas endurecem o coração. Está escrito aqui em Hebreus, capítulo 4, versículo 7. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Está vendo? Versículo 5. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso, visto pois que resta que alguns entrem nele e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia. Hoje. É hoje, não é amanhã, meu amigo, minha amiga. É hoje. Talvez esse vídeo que você está assistindo é um convite para que você passe a buscar Deus. Passe a invocar Deus, não endureça o seu coração, passe a crer no Senhor Jesus. E diz, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Está escrito aqui em Hebreus, está escrito também nos Salmos de Davi. Tem um cântico muito antigo, e esse cântico diz assim, esse cântico foi muito cantado nas igrejas e durante muito tempo e ainda hoje, e diz assim, ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma, qual será no futuro o teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Por acaso tu riste, ó amigo? É porque tem pessoas que riem, né, do Evangelho, acham graça. Quando ouvistes falar de Jesus, mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Tens manchada a tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás sim na última hora um caminho brilhante de luz. E agora vamos ler o refrão mais uma vez. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Esse rapaz lá de Pracinha, isso já aconteceu há 5 anos. Há 5 anos não está mais entre nós. Agora cá para nós. Você acha que foi coincidência isso que aconteceu? Primeiro, eu saí de tão longe para ir em Pracinha. Andei mais de 1.500 quilômetros. Fui lá para pregar o Evangelho. Você acha que foi coincidência? Não foi Deus que mandou? E eu estava almoçando e me veio no coração, vai evangelizar. Será que foi coisa da minha cabeça? Será que foi coincidência? Não foi não. É porque Deus é muito amoroso.
chances iguais a essa ele tem dado para muitas pessoas que têm perdido a vida prematuramente. Deus não tem prazer na morte de ninguém. O prazer de Deus é que as pessoas se convertam e vivam. Pense, meu amigo, minha amiga. Agora eu falo com você que ainda não tem certeza da sua salvação. Nós estamos aqui usando as redes sociais. Eu sei que não tem beleza nesse vídeo. Eu sei que é um vídeo, de repente, estranho. Mas muitas pessoas usam as redes sociais, para tantos propósitos, às vezes até vergonhosos, né? Por que nós não vamos usar para falar de Jesus, para chegar até você? Se nós podemos chegar através dessa rede social, leva a palavra de Deus a sério. Hoje pode ser o último dia da tua vida. Entre dentro do teu quarto e diga: Jesus, me salve, me ilumine. Eu quero o Senhor. O mais Ele vai fazer. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.